Recording in progress. We all hope to age gracefully so we can enjoy our later years full of energy, vitality, and good health. But so often, with age, our bodies start to show signs that things just aren't as they used to be. Our energy, skin, healing and recovery time, sleep, it all just seems to go downhill. Unless you're using LifeWave. Since 2004, LifeWave has been delivering its amazing life-enhancing technology to people across the world, always helping the body do what it was designed to do, only better. And as it turns out, the best was yet to come. David Schmidt, our founder, creative force, and world-class inventor behind LifeWave technology, has recently achieved something in the field of regenerative science with a single LifeWave patch that researchers worldwide, spending years and billions of dollars, could not. Introducing LifeWave X39. The world's first product ever to activate stem cells, a true breakthrough in regenerative science that helps restore our bodies to a healthier, more youthful state in a way no other product can. The secret? By harnessing the power of LifeWave's patented phototherapy, X39 uses light to elevate a peptide proven to signal the activation of stem cells. Think about it. These are the cells that generate and regenerate all the cells and structures of the human body. They're the building blocks for our organs, tissues, blood, and immune system. They also serve as an internal repair system, everywhere. But as we age, stem cells become less effective. Their ability to repair damaged tissue is reduced. In fact, by age 60, they've slowed dramatically. But all that changes when just one LifeWave X39 patch is placed anywhere on the body each day. Instead of older and less effective stem cells, X39 supports the production of younger and healthier stem cells. This amazing level of control over your vitality and well-being was simply not possible, let alone this easy, until now. And the best part? Like all LifeWave patches, X39 is safe, non-invasive, and incredibly cost-effective. Look what people are saying about LifeWave X39. Backed by clinical studies, multiple patents, and 20 years of development, any one of these benefits would be impressive. But X39 is so effective, it can influence everything about your body. How you look, feel, perform, and heal. It's time you experience the power of X39. Live long, live well, live younger. Experience the power of LifeWave today. Bom, boa noite a todos, bem-vindos aqui a mais uma sessão da LifeWave. Meu nome é Miguel Coelho. Queria desde já cumprimentar todos que tiraram aqui um bocadinho de mais uma quarta-feira de explicação científica. Já são muitas semanas desta explicação com muitos profissionais aqui a passar por este ecrã, por este painel de perguntas, de respostas, de esclarecimentos. Espero hoje, quem estiver aqui hoje, para vos poder ajudar, que possa fazer um bom trabalho e, acima de tudo, que possa elucidar muitas questões que são normais acontecerem, especialmente uma tecnologia que é muito nova, que é muito recente. Quero recordar que está na Europa apenas desde dia 18 de março de 2023, foi introduzida nomeadamente a tecnologia do X39 no ano de 2020 pela mão do Dr. David Schmidt. Esta é uma empresa que já opera desde 2004, portanto estamos a fazer 20 anos de existência, de operação, de estrutura, e queria muito cumprimentar todos que estão aqui hoje, que são brand partners, que já fazem parte desta estrutura de partilha, que é uma coisa extraordinária que todos temos na mão. Eu queria começar por dizer que não sou profissional de saúde, sou um curioso, estudo também alguns assuntos médicos. Hoje temos aqui até um convidado, o Arthur, que vai até explicar um pouquinho como é que ele começou a interessar-se mais por estes temas, mas o mais importante hoje vamos ter um formato diferente. É a primeira vez que vamos fazer este formato, é um formato que vamos testar, é um formato que ainda está em apuramento, vamos dizer assim, que é um formato de perguntas diretas. Neste caso o Dr. José Paulo Pereira, que é o mais, não diria que seja o mais graduado, mas
é o mais antigo especialista ou vá lá, profissional de saúde que nos acompanha desde crescimento que é gigantesco aqui em Portugal, não só Portugal, como por vários países também da Europa, onde já estamos, enfim, espalhados. E hoje vamos contar com o Presidente Dr. Paulo Pereira. Antes de o chamar, queria primeiro só saber como é que está aqui o meu som. Façam-me só aí de 1 a 10 no chat, só para eu saber. Por favor, coloquem só aí rapidamente de 1 a 10 para ver como é que estou a chegar. Obrigado aqui ao Diniz também, a toda a gente que está aqui a dar-me esse sinal. Já agora, rapidamente também, de onde é que nos estão a ver todos? Porque hoje sei que nos foram colocadas muitas perguntas, são dezenas e dezenas de perguntas. Vamos ver se o Dr. José Paulo Pereira vai conseguir responder a todas. Eu, acima de tudo, o meu papel aqui hoje, como sempre, é ajudar a fazer um bocadinho esta fluidez com o Dr. José Paulo Pereira também. Portanto, um abraço aqui para Montijo, para Coimbra, para o Porto, para Belas, para todos os pontos do país e também de fora, Braga também, um abraço, Paços de Ferreira, enfim, há muita gente aqui hoje também, do Algarve, claro, o Algarve a crescer gigantemente, Luxemburgo também, onde vamos estar muito em breve, o Porto também, um abraço para o Porto, para o Arthur, que já vai dar-nos aqui um bocadinho a opinião dele sobre algo que eu lhe queria também perguntar, Anabela. Enfim, é um prazer gigante, estamos aqui com tanta gente. Representa apenas o crescimento gigante que temos tido ao longo destes últimos meses. Eu diria que estes meses ainda são poucos para esta carteirinha, esta embalagem que é mágica. Já vou explicar aqui um bocadinho o conceito. O mais importante é hoje vocês poderem vá lá, eu diria quase relaxar na cadeira e poder apreciar aquilo que vai ser o contributo que nós vamos querer dar aqui um pouquinho para as perguntas que nos foram sido endereçadas, nomeadamente diretamente ao Dr. José Paulo Pereira durante o dia de hoje. Então, queria explicar rapidamente o formato. E o formato é que eu e o Paulo Pereira fazemos desde, o Paulo vai-me ajudar, mas eu penso que é desde o início de 2023, final de 2022, fazemos estas sessões às quartas-feiras, para ajudar pessoas comuns, como eu sou, como o Arthur, como o Dr. João Paulo Pereira tem apenas a característica de ser profissional de saúde, mas pessoas normais que querem, acima de tudo, mais vitalidade, mais vida e, acima de tudo, poder gozar desta bênção que se chama vida. Então é isto que vamos fazer aqui hoje. Estamos a gravar exatamente antes de um dia feriado, é um dia especial também, portanto temos aqui muita gente hoje na sala que tirou um bocadinho para ouvir, nomeadamente aquilo que vamos explicar aqui hoje um bocadinho com o Dr. José Paulo Pereira. Então, antes de eu aqui chamar o Paulo Pereira e poder também fazer um bocadinho a sua apresentação, queria só rapidamente pôr aqui o meu ecrã com os slides para vos poder explicar aqui 2 ou 3 conceitos e, acima de tudo, para vos explicar o que é que nós vamos fazer hoje. Já que hoje é uma ação diferente, queria depois também muito o vosso comentário no final e durante a live. Nós vamos muito responder a perguntas que já estão pré-feitas, mas não significa que vocês não possam colocar algumas também. Vamos ter aqui uma pequena surpresa, porque nós estamos a gravar exatamente de poucos dias antes de uma sessão da Universidade Europeia que vai se realizar em Lisboa, onde vamos ter vários painéis também médicos e científicos, não porque seja necessariamente explicar, ser necessariamente um médico para poder entender, mas porque nos dá também o privilégio de termos alguns profissionais que sabem explicar isto muitíssimo bem. Vamos ter alguns painéis onde isso também vai estar devidamente explicado. Nós hoje vamos oferecer 2 entradas para essa universidade, porque queremos dar a oportunidade a toda a gente de poder participar. A verdade é que eu e o Dr. Paulo Pereira tínhamos 2 bilhetes a mais, dos muitos que nós adquirimos para podermos partilhar com a equipa, e seria uma pena ela ficar guardada, a empresa não retoma esses valores, e portanto vamos oferecer a quem pode utilizá-los, porque às vezes pode haver pessoas que não tendo bilhete e querendo convidar alguém, podem ter a oportunidade de entrar neste mundo gigante e incrível, como eu também fui convidado, Paulo Pereira também, portanto algum de vocês que esteja aqui hoje, já vou explicar um bocadinho o conceito, como é que vocês podem habilitar, mas o mais importante agora mesmo é percebermos o que é isto deste programa ou desta sessão. Pergunta ao Dr. José Paulo Pereira, porque é exatamente esse o conceito, é esta sessão desta quarta-feira, e vamos fazer mais com o Paulo Pereira, o Dr. Paulo Pereira, é exatamente poder endereçar algumas perguntas. Ele é talvez a pessoa mais sénior da equipa que nós temos em Portugal, também é a pessoa que mais vezes a empresa confiou para poder assumir a parte corporativa da explicação científica, nomeadamente em Portugal. Esta vez vai ser exatamente igual na universidade, na parte da universidade estrita a quem tem bilhete, o Dr. José Paulo Pereira vai ser o único médico ou especialista de saúde que vai explicar. Vamos ter também o painel na parte da manhã, onde vamos ter a doutora Teresa Pires, vamos ter também a doutora Isabel, vamos ter a doutora Susana Marques, que vão também dar o enquadramento científico na parte aberta a convidados. Mas queria muito dizer que é importante perceberem depois quem puder estar no domingo, o Dr. José Paulo Pereira penso vai falar no dia, às 11 horas de domingo, dia 28, e portanto isto também se destina a que vocês, alguns de vocês que estão aqui hoje e que se querem habilitar, que não tiveram a oportunidade ainda de comprar, ou
por razões económicas às vezes não é possível, que possam ter pelo menos essa oportunidade, seja pelo menos de consciência, eu e o Dr. Paulo Pereira poder dar-vos essa oportunidade. Então, rapidamente, o Paulo Pereira já se vai apresentar, mas explicando rapidamente o Paulo Pereira, eu conheço o Dr. João Paulo Pereira há mais de 11 anos. Ele, para além de ser um médico absolutamente incrível, é um ser humano de outra galáxia, quero dizer assim rapidamente. Quem o conhece sabe que eu não estou a exagerar nas palavras. Tem demonstrado uma lealdade, um compromisso, um empenho por poder ajudar toda a gente, que até a mim me ultrapassa enquanto ser humano, porque ele, neste último ano, sofreu muitas adversidades complicadíssimas para qualquer ser humano, e ele aqui está sempre pronto e sempre disponível para poder ajudar. Ele também é especialista em fotobiomodulação, que ajuda muito aqui na nossa tecnologia. É especializado também na área de medicina energética integrativa, tem uma pós-graduação em neurociências. Rapidamente, são linhas muito simples, que ele tem um currículo que parece em 1000 páginas, mas acima de tudo o mais importante aqui é que ele foi o pioneiro, primeiro especialista científico que abriu, neste caso, quando eu também comecei, e foi a primeira pessoa que eu confiei para me ajudar. Aliás, eu não estaria aqui hoje, e se calhar Portugal não tinha tido o sucesso que tem reconhecidamente, internacionalmente, hoje e nacionalmente, se não fosse por este homem do Dr. Paulo Pereira. Portanto, ele merece tudo, merece um reconhecimento gigantesco, merece toda a atenção e, acima de tudo, carinho pelo tempo que ele dedica a poder ajudar muitas pessoas. É também, para além de ser pioneiro, tem uma prática clínica com mais de 30 anos, o que ajuda muito a explicar toda a abrangência, e não é só a lógica do conhecimento científico, é a capacidade humana de poder interagir, abraçar, desenvolver relação, que é também, obviamente, segundo ele, absolutamente fundamental para que a pessoa se possa curar e se possa elevar, achar a sua homeostase. O Paulo Pereira, hoje nós estivemos a trabalhar durante muitas horas e estabelecemos aqui 4 princípios para estas sessões, que eu gostava muito de partilhar com vocês, para que não se confunda com mais nenhuma outra sessão e que seja absolutamente vá lá, individualizada no seu ADN, na sua identidade. Primeiro, os princípios destas perguntas é não complicar o que é simples. Isto é uma coisa muito importante. Paulo Pereira, desde o início, sempre me disse: Miguel, isto tem que ser uma coisa simples de explicar. O comum dos mortais tem que entender de forma básica e simples o que nós temos nas mãos. Se for demasiado complexo ou com muita explicação técnica, a pessoa perde-se. Pode ser muito interessante para quem explica, mas para quem está a ouvir, vai-se perder. Portanto, aquilo que vamos fazer aqui hoje é explicar de forma simples aquilo que é complexo. E reparem e acreditem que não é fácil. Segundo, não cientificar demasiado. Desculpem lá pelo calão, pelo jargão. Cientificar é levar ao extremo da ciência aquilo que não necessita para este tipo de sessões. Não se trata nem aqui de explicações científicas, nem de mostrar conhecimento para além daquilo que seria normal, nem fazer uma explicação técnica muito profunda que faz perder as pessoas, mesmo a custo de uma explicação brilhante ou de alguém que é tecnicamente muito dotado. Mas não é o objetivo desta sessão. Pode haver outras, mas esta não é para isso. Terceiro, aqui não fazemos consultas, o Dr. José Pereira não vai fazer consultas, nem vai mostrar ou analisar exames de pessoas. Independentemente desse exame poder mostrar a maior das evoluções, não é apropriado, de acordo com o Dr. José Pereira, usar exames ao vivo, mostrá-los, dissecá-los, muitas vezes porque estão pedidos por outro profissional de saúde e se foram analisados noutro contexto. E não é correto, de acordo com o Paulo Pereira, fazer isso. E, portanto, aqui não há consultas, nem há alguém que manda um exame para ver o que é que se pode fazer. Quarto, o estímulo sempre à procura de conhecimento pelo próprio, para quem fez a pergunta. Ou seja, vocês vão ouvir tudo pelo Dr. Paulo Pereira, vocês vão ouvir a pergunta, eu vou ajudar o Paulo Pereira com as várias perguntas, foram quase 30 ou 40 perguntas, foi uma tarde de trabalho intensíssima para selecionar algumas, todas elas estão aqui escritas, mas o Paulo Pereira não vai responder a todos, porque algumas são bastante complexas e não daria tempo para fazer isso. Portanto, aquilo que o Dr. Paulo Pereira procura sempre é estimular a procura do conhecimento do próprio, ou seja, que o próprio possa também saber aprender e procurar também conhecimento por ele próprio, e já vamos também falar aqui com o Arthur exatamente sobre esse tópico. A máxima que me prende também muito a mim e ao Dr. Paulo Pereira eu acho que foi brilhantemente designada aqui por Einstein, que ele dizia: se não podes explicar isto de forma simples é porque não percebeste de forma suficiente. Se tornar-se muito complexo é porque tu não sabes explicar de forma simples. Às vezes pode haver explicações que têm que ser mais profundas, mas para um não médico ou um não técnico tem que ser tão simples que a pessoa não se perca, entenda e agarra. Portanto, basicamente, se tu não sabes explicar de forma simples é porque não percebeste o suficiente para dissecar e para tornar simples. E é este o princípio que nós vamos sempre, com o Dr. José Paulo Pereira, poder abraçar. Não tomando muito mais tempo, queria só chamar aqui o Dr. José Paulo Pereira, para que vocês conheçam um bocadinho a pessoa, para ficar aqui registado, porque eu creio
falamos muitas vezes do Dr. Paulo Pereira, mas o Dr. Paulo Pereira esteve ausente durante alguns meses por motivos pessoais, eu diria muito legítimos, eu acho que para além de toda a compreensão, mas acima de tudo o Paulo Pereira é alguém que tem voz, eu gostava que ele viesse agora aqui, eu penso que o Paulo Pereira está aqui connosco. Paulo, eu não sei se podes ligar o teu microfone, só para te apresentares aqui a todos. Eu acho que o Paulo está aqui disponível. Deixa-me só ver onde é que está aqui o Dr. José Paulo Pereira. Vamos só ver se ele. Eu acho que ele já entrou, ele estava a terminar uma consulta. Paulo, eu penso que tu podes já ligar o teu microfone. Eu acho que o Paulo está aqui a ligar o microfone. Ok. Paulo, Já me ouvem? okay. Já estou a ouvir bem, Paulo. Boa noite. Já. Uma boa noite a todos. Olha, obrigado pelo teu tempo Boa de noite para ti disponibilidade depois também, de mais Miguel. um dia de trabalho. Obrigado por estares aqui. Queria só rapidamente te apresentasses como tu te sabes apresentar, porque há muita gente que eu acredito que não te conhece e eu gostava muito que eles te ouvissem em primeira voz, mais do que seres apresentado por alguém como eu. Pronto, toda a gente já sabe que eu sou profissional de saúde, mas pouca gente sabe que eu trabalhei com atletas de alto rendimento durante alguns anos. Portanto, tive aí uma experiência muito profunda, tive alguma sorte, trabalhei ao lado dos 2 melhores atletas do mundo, eram portugueses, imaginem, e isso foi uma experiência muito interessante. De resto, Miguel, tu já praticamente disseste aquilo que é essencial para me definir. Não vale a pena estar a acrescentar muito mais. Só já agora para complementar, porque eu apresentei aqui os princípios que nós detalhámos e trabalhámos durante esta tarde, mas explica só, por favor, essa parte para mim é importante. Qual é a tua filosofia de vida quando tu ajudas alguém ou quando explicas estes conceitos que muitas vezes são demasiado complexos, mas eu sei que tens uma filosofia própria. Diz-me lá um bocadinho os valores que tu defendes, que toda a gente entenda o enquadramento que vamos fazer hoje. Olha, isto não é fácil de... É uma pergunta simples, mas é de difícil resposta. O que é que eu posso dizer em relação a isto? Eu penso que foi esta a pergunta que fizeste e vou tentar responder. Eu acho que, a tarefa que nós temos aqui pela frente exige que efetivamente nós consigamos ir buscar a essência de cada resposta. Em vez de fazer uma resposta com um tamanho enorme, com um conhecimento científico enorme, temos que conseguir sintetizar aquilo e responder de uma forma muito simples. Porquê? Porque se não for assim, a grande maioria das pessoas que é leiga na área da ciência médica vai ter dificuldade em reproduzir aquilo que ouviu. Se não consegue reproduzir, é porque não fixou, não memorizou. E aí o conhecimento não existe. Portanto, nós temos que adequar a linguagem, as expressões, tudo isso ao nível da pessoa leiga, mas de modo a que ela seja capaz de dizer isto funciona desta forma. E fica entusiasmada, imaginem. Qualquer um de vocês ficará entusiasmado se souber reproduzir aquilo que eu vou dizer aqui. Perfeito. Olha, Paulo, então se calhar começávamos por dividir, eu vou só aqui dizer a todos como é que vamos fazer isto. Eu vou começar por fazer aqui só um enquadramento rápido e depois vou passar ao Dr. José Paulo Pereira, juntamente também aqui com um dos nossos convidados, para poder também trabalhar connosco aqui o conceito que vamos, enfim, aqui partilhar. Deixa-me só aqui tirar aqui este quadro, exatamente, que não é este que eu queria colocar, só para poder passar aqui a apresentação, então, exatamente, aqui está ele, compartilhar a tela, ok, vamos cá então compartilhar aqui o ecrã, vamos lá então partilhar, está aqui, Dr. José Paulo Pereira, aqui está ele, muito bem, penso que é este aqui, exatamente, aqui está, muito bem. Pronto, então Paulo, eu vou só explicar aqui o conceito, como é que nós o vamos trabalhar. Eu queria só dar um enquadramento primeiro. Nós temos aqui um PETS, que é esta película redonda que está aqui no lado direito, que eleva uma coisa chamada peptídeo, ativa uma coisa chamada células terminais e faz com que o corpo fique regenerado. É um princípio simples, tu vais debater bastante bem e bastante de forma complexa. Eu queria só explicar que isto foi um conceito que foi desenvolvido nos Estados Unidos pelo Dr. David Schmidt, tem muitos prémios já, ele é precursor de muitas patentes e é de facto a pessoa que está por trás de toda a tecnologia que vamos falar. É uma tecnologia, como expliquei, que está patenteada e que nos permite ter um produto que não se confunde com mais nenhum outro e que está fundamentado nesta área de células terminais. Posto isto,
eu queria passar a ti para tu poderes explicar um bocadinho como é que tu vês, se calhar em 10, 15 minutos, o conceito da fotobiomodulação, rapidamente mesmo, porque depois a ideia hoje é mesmo as perguntas, ou seja, como é que nós vamos utilizar as perguntas. Deixa-me só já agora vir um testemunho, antes de tu começares aqui ao Arthur, até vou interromper aqui, porque o Arthur, eu gostava que o Arthur, antes de tu começares, desse o seu próprio caso, para ficar registado em 3, 4 minutos, para ele poder, para depois, a partir daí, podemos explicar a todos que estão aqui hoje na sala, como é que afinal tudo isto acontece, porque é importante que as pessoas percebam o conceito. Eu penso que o Arthur está aqui na sala. Arthur? Sim. Estão a ouvir bem? Muito bem. Eu fui vítima de um AVC em setembro de 2020. E como o doutor José Paulo Pereira sabe perfeitamente, o AVC requer no pós, quando se é colhido pelo hospital, há uma intervenção intensiva física, de recuperação de reabilitação física. Eu fiquei com uma hemiparesia à esquerda, portanto foi no tálamo, foi mais ou menos profundo, e acabei por ficar praticamente numa cama, não é? Durante um período de 2 meses, sensivelmente. Estive 2 meses e meio em treinamento intensivo no CRN, 45 dias mais precisamente no CRN, com atividade intensa para recuperar funções motoras. Saí de bastão, já passei por uma cadeira de rodas, depois para um andarilho, saí de bastão e nos primeiros tempos que eu fiz novamente fisioterapia, não tão intensiva, mas em ambulatório, e ainda estou a fazer fisioterapia. No entanto, depois em junho tive conhecimento do X39, a minha mulher fez uma apresentação, trouxe-me para mim, colocou-me, e comecei a utilizar o X39. Ela teve efeitos imediatos, mais rapidamente do que eu, mas eu depois, com o uso do X39, para abreviar e não demorar muito tempo, acabei por perceber que imediatamente comecei a ter mais energia. A ponto de as minhas caminhadas, que eram, eu moro em frente à praia, pus de propósito a praia que tenho em frente da minha casa para vocês verem onde é que eu estou. Eu atravesso, normalmente atravessava a rua para ir à praia, e mais ou menos aí a 50, 60 metros de chegar lá, no passadiço há um local de repouso com um banco, e eu sentava-me aí, a minha mulher caminhava o resto do caminho, eu tinha que me sentar porque acabei por adquirir uma fadiga crónica, e a minha pulsação subia muitíssimo com o esforço que eu fazia. Isto em junho de 2023. Portanto, 2 anos e meio, quase 3 anos após o AVC. Depois de usar o adesivo, passado 3 meses, eu consigo fazer caminhadas sem o bastão, sem o apoio da minha mulher, e consigo fazer caminhadas mais intensas e mais longas. Nesta altura, eu consigo fazer caminhadas de 3, 4 quilómetros, que era impensável, completamente impensável. E isto não foi conseguido pela fisioterapia, absolutamente. A fisioterapia que eu faço nos últimos 2 anos é uma fisioterapia de manutenção dos níveis. Ao fim e ao cabo, eu considero o caso, passada a expressão, como uma espécie de ginásio que mantém alguns níveis físicos no que é minimamente exigido. Mas o X39 é que me deu, de facto, a energia necessária. Inclusive, há uma mobilidade do braço, e eu não conseguia pôr o braço esquerdo, que foi vítima da hemiparesia, atrás das costas, consigo fazer isso tudo. A clareza mental, eu tomava medicamentos para dormir, um psicótropo assim muito levezinho, para conseguir adormecer, e deixei completamente, deixei de usar. Eu adquiri a apneia de sono quando tive o AVC, e deixei de ter a apneia de sono. Fiz depois uma análise posterior no Hospital de Gaia, e estou completamente livre da apneia. Portanto, isto simplesmente só com o uso de um adesivo, não é? Sem tomar nada. Portanto, acaba por ter... Não me retirou, evidentemente, todas as mazelas do AVC, porque as células terminais neurais são mais complexas, o cérebro é outra área, mas, de qualquer maneira, do ponto de vista dos sintomas adquiridos e da deficiência adquirida pelo AVC, o X39 fez em 6 meses o que eu não consegui em 3 anos, absolutamente. Uau! Olha, eu se calhar então ia já passar aqui ao Paulo Pereira, e obrigado, Arthur, não saias, porque eu depois vou-te pedir um outro contributo, porque eu sei que tu, a partir dessa altura, começaste a estudar muito, até por vir da tua profissão, e adquiriste um conhecimento que é uma coisa que o Paulo Pereira também recomenda muito que nós possamos fazer. Se quiser eventualmente ver mais testemunhos, até podemos depois falar sobre este site que está aqui, mas
Vocês podem ver mais testemunhos, mais casos como o Arthur tem, neste site que está aqui, thisisit.info.com. Ele não só tem os estudos científicos que hoje vamos escusar-nos de falar, porque a ideia não é falar sobre estudos, nem sobre o que fundamenta tudo isto, é acima de tudo responder às perguntas. E vocês vão ver que, à medida que o Dr. Paulo Pereira vai respondendo às perguntas, vamos explicando o conceito de forma simples, como ele gosta de fazer. Portanto, eu começava por dizer que, aliás, também é uma nota aqui para o próprio Arthur, que é uma nota que eu e o Paulo Pereira também partilhamos deste senhor Napoleon Hill. Napoleon Hill, para quem não conhece, foi um dos grandes precursores de desenvolvimento pessoal nos anos 20. Ele estudou com alguns dos maiores bilionários, e esta é uma frase que eu gosto muito dele, ou que nós gostamos, que é: a vitória é sempre possível para a pessoa que se recusa a parar, não é? Parar de falar. Ou seja, quem não para de lutar, a vitória é sempre possível. E isto é uma nota para o Arthur, porque muitos de nós sabemos que com AVCs e doenças complicadas, às vezes não é apenas a questão física, é a questão mental e da força, da vontade, do querer agarrar a vida, do querer continuar. Isto é uma das coisas que o Paulo Pereira me ensinou desde o início. Não tem que ver apenas com a questão física, mas tem que ver com o ambiente, tem que ver com o nosso corpo, com a nossa mente, com a maneira como nós pensamos. E esta é uma mensagem para todos, que a saúde apenas é possível também se vocês deixarem de lutar por ela, não é? Não é passivamente dizer que o médico me vai curar se vocês não tiverem realmente uma vontade de ferro para lá chegar. Então, passando aqui à nota, eu queria agora começar as perguntas para o Paulo Pereira, mas como alguns de vocês sabem, a ideia que eu e o Paulo temos é de poder oferecer duas entradas a duas das pessoas que estão aqui hoje e que fazem parte também do grupo do Pergunta ao Dr. Paulo Pereira, que é um grupo do WhatsApp, mas também podem, e a única coisa que nós queremos, eu e o Paulo Pereira, é que vocês coloquem lá no grupo: eu quero um bilhete, só isto. Quero o nome, a vossa localidade e o número de telefone ou e-mail para vocês nos podermos contactar. Vamos tirar à sorte exatamente pelas ordens de entrada, vamos respeitar todos os nomes que estiverem no grupo e que quiserem verdadeiramente o bilhete, ou então que usem este e-mail que está aqui, pergunta ao Dr. Paulo Pereira@gmail.com. Quer as duas entradas são válidas, nós vamos compilar tudo e depois vamos tirar 2 desses nomes para poder premiar alguém que queira também participar, ouvir o Dr. Paulo Pereira ao vivo, porque ele não tem tido tanta habilidade para poder estar presente em tantos eventos como eu gostaria, mas acima de tudo para poder entender a dimensão da empresa que nós temos aqui, tá bom? Pronto. Então depois, no final, se tiverem dúvidas, coloquem no chat, eu posso voltar aqui a repetir. Vamos agora às perguntas. Nós listámos, eu penso que foram para aí umas 30 perguntas, 28. Eu pedi ao Dr. Paulo Pereira uma capacidade de síntese brutal, porque há perguntas que são muito simples de responder e outras são mais complexas. Há umas que o Paulo Pereira vai responder diretamente e outras que vai deixar para depois, porque pode eventualmente não ter capacidade de colocar aqui aquilo que é necessário. Deixa-me só colocar que esta resposta tem que ser feita por e-mail para o bilhete, ou para a entrada, ou então meter no grupo do WhatsApp, que é pergunta ao Dr. Paulo Pereira, e se tiver alguma dificuldade, depois coloquem uma mensagem. Nós vamos ter durante toda a noite e amanhã até a hora do almoço, para vocês poderem escrever exatamente isso, para poder toda a gente poder estar habilitado. No final, se tiverem dúvidas, coloquem aqui, nós vamos ajudar. Paulo, eu começava pela primeira pergunta, que é porque é importante beber água e porque é que algumas pessoas sentem logo benefícios e outras não. Eu digo a todos, o Paulo está hoje requisitado para dar respostas muito simples, o mais simples possível, vocês perceberem que é possível responder a muitas perguntas de forma simples e manter o interesse. Está bem? Paulo, vou-te passar aqui várias perguntas e tu vais fazendo o teu melhor. Aqui está um dos casos que complica um bocadinho. Esta pergunta, o ideal é responder depois de explicar como é que o processo funciona, mas eu vou tentar. É assim, o processo bioquímico que está envolvido na formação daquilo que nós chamamos, que é o produto, tem esta designação X39, consome água e pode criar um desequilíbrio hídrico. Por outro lado, precisa que o corpo esteja num bom equilíbrio nessa área, um bom equilíbrio hídrico, para conseguir funcionar bem. Contudo, e vem logo a seguir a resposta às duas perguntas, porque é que algumas pessoas sentem logo benefícios e outras não, algumas até nem chegam a sentir grandes benefícios, mas isso tem a ver com o conceito. E o conceito é o conceito do terreno e da semente. Nós vamos imaginar que somos um terreno e o X39 é a semente. Se o terreno não prestar, vocês acham que vai haver eficácia no crescimento, no desenvolvimento daquela planta? Não vai, com certeza.
Se o terreno for bom e a semente também for boa, funciona. Então, o terreno é o nosso corpo, nós temos que o trabalhar, temos que cuidar dele de modo a que ele esteja em perfeito equilíbrio, em perfeitas condições de funcionar, de reagir, seja o que for. Pode haver falhas do ponto de vista nutricional, pode haver falta de vitaminas do complexo B, pode haver falta de vitamina D, falta de vitamina C, falta de alguns minerais, nomeadamente o cobre, é muito importante no funcionamento deste X39, e é isso que acontece. Algumas pessoas não sentem logo benefícios, nós para já não somos todos iguais e reagimos de formas diferentes, mas basicamente as pessoas que não sentem logo benefícios e sentem o fim de algum tempo, é porque tem que ser assim. Ou seja, podemos ter resultados ao fim de 3 dias e podemos ter necessidade de esperar 3 meses para ter os primeiros resultados. Agora, Muito bem. fixem isto, é que lá dentro de cada um de vocês está a operar transformação no vosso organismo. E depois já vamos ver assim, o que é que eu quero dizer com isso. Paulo, entretanto, nós vamos passando as perguntas, nós podemos parar em algum momento e podemos fazer a explicação com os slides estruturados, está bem? Vamos só acelerando algumas perguntas, que eu sei que são simples de responder, e alguma delas tu sintas que sejam mais complexas, podemos depois responder posteriormente, que foi assim que ficou combinado com todos. Eu vou ler a pergunta. Olá, boa tarde, foi colocada para Ana Santos. Gostaria de colocar a seguinte questão, Dr. José Paulo Pereira. O X9, ao ativar as células terminais que estão inativas, poderá haver o perigo de despertar atividade celular maligna? Ou seja, que penso que a Ana queria falar com tumores ou despertar tumores. É uma pergunta que às vezes se coloca, não sei como é que se pode responder de forma simples a isto. É assim, eu vou responder da forma mais simples possível. Todos nós, sem exceção, estamos permanentemente a criar células malignas. Permanentemente estão-se a formar células malignas. Só que o nosso sistema imunitário tem capacidade para anular essas células. Por outro lado, uma das mensagens, uma das ações que se atribui ao X39, não é o X39, mas deveríamos estar a falar no GHKCU, que é o peptídeo que dá origem depois a isto. Mas pensemos assim, uma das ações que está indicada para o X39 é anticancerígena. Ora bem, então nunca poderíamos esperar uma ação anticancerígena se as células terminais estimuladas fossem acabar por influenciar, ou elas não diretamente, mas a ação deste despertar não poderíamos fazer tratamento nenhum a ninguém, porque todos nós somos potenciais pacientes de célula cancerígena. Ou seja, neste caso a resposta para a Ana Santos será, Ana, eu não diria que seja um efeito colateral, mas não haverá provavelmente essa preocupação tão elevada de haver esse dano, certo, Paulo? Certo, é precisamente isso. Ok, vamos a passar para a próxima pergunta. E exatamente, eu vou ler aqui para ser também mais fácil para todos. Boa tarde, Dr. Paulo Pereira. Tenho um amigo com uma dor forte que vai da virilha até o joelho, mas que é mais intensa na zona da virilha. Já agora, para todos saberem, colocámos o português como nos foi colocado. Portanto, nem corrigimos acentos, nem nada, foi uma avalanche de perguntas, portanto, também foi assim desta forma. Vamos depois melhorando à medida que vamos passando. Aconselhei o Ice Wave, mas ele diz que não passa. Foi ontem a primeira vez, ele está a fazer o som adesivo e diz que continua com dores. É normal, não deveria ter já passado. Eu queria que tu respondesse a isto, porque eu já sei a resposta. É normalíssimo. Porque é assim, algumas pessoas, no caso da dor, estamos a falar de dor, algumas pessoas vão acabar por ver a sua dor desaparecer. É às vezes dor crónica, em 30 segundos. Outras vezes em 30 dias. Ou mesmo 2 ou 3 meses. Uma doença crónica que dura anos, vamos imaginar, que dura há anos. Aqui temos um leque possível de dor, a origem da dor muito grande. Não é? Mas vamos imaginar uma dor articular que tem anos
Não podemos esperar que, ao fim de um dia, ou 2, ou 3, a coisa se resolva. Embora possa acontecer a algumas pessoas, acontece a algumas pessoas, e até mais depressa, mais cedo, mas temos que pensar que não é nenhum disparate dizermos que, provavelmente, vou levar 2 ou 3 meses para fazer passar isto. Depois depende da origem da dor. E lá está. Eu vou dizer isto sempre ao longo das respostas que vou dando. Atenção, e o terreno tem que estar em boas condições. Tem que ser um terreno, ou seja, um corpo que faz exercício, que come como deve ser, que não está sujeito a grande stress ou sabe geri-lo. E, portanto, isto tudo é importante. Está bem nutrido, o corpo estar em condições de metabolizar aquilo que lhe vai ser colocado, que lhe vai ser servido, não é? Que é um produto extraordinário, com uma ação extraordinária, que eu nunca tinha visto e não esperava que fosse tão rápido no tempo, não é? Chegássemos a este conceito e a produzir um produto com estas características assim tão cedo. Daqui a mais umas dezenas de anos eu já acharia normal. Agora não, nunca ninguém pensou em conseguir fazer determinadas coisas, eu já vou explicar daqui a pouco, com a luz do corpo. Né? Isso mesmo. Então vamos, mais uma pergunta, vamos fazer uma ação acelerada para todos. Não esperem que eventualmente, se houver perguntas mais complexas, vamos responder depois de outra forma. Mas depois há perguntas destas simples, todas as pessoas podem usar o X19, sim ou não, obrigado. E alguém que não se identificou, quem se identificou, nós metemos o nome, quem não se identificou, metemos aqui apenas um asterisco, assim, uns 3 pontinhos. Todas as pessoas podem usar o X19, Paulo? Todas as pessoas podem usar o X39. Há ali situações em que é desaconselhado ou é mesmo proibido. Uma delas é no caso de estar a existir tratamento anticancerígeno químico, portanto, quimioterapia, radioterapia, e como se chama? Ajuda-me, Miguel. Transplantes? Nos transplantes, sim, queria dizer. Transplantes. Nos transplantados, né? Nos transplantados, os transplantados tomam medicamentos, fazem medicamentos imunossupressores. Porquê? Porque pode, a certa altura, o organismo não aceitar, recusar aquele órgão novo. E para isso não acontecer, faz imunossupressores, que são medicamentos que baixam o nível da resposta imune do nosso organismo. E, portanto, se isso está a acontecer, não deve fazer o X39, porque pode acabar por anular parcialmente, pelo menos, a ação desses imunossupressores. É o mesmo que acontece com a quimioterapia, porque há ações contrárias, opostas uma à outra. O X39 vai construir do ponto de vista celular e a quimioterapia vai destruir. Ora, se nós estamos a fazer a construção celular, a reconstrução de células, e se nos interessa no tratamento químico, interessa-nos portanto, matar, né, as células cancerígenas e matamos também as boas. Se nos interessa isso, não podemos estar a fazer uma coisa contra essa ação. Portanto, transplantar e quimio e radioterapia, não. E também, já agora, uma exceção também são mulheres grávidas por razões óbvias que não se fazem testes. Sim, as razões são ligeiramente diferentes. Eu guardava para depois essa parte. Isso mesmo. Portanto, vamos passar já à próxima. Próxima pergunta da Sara. Alguém tem conhecimento de algum testemunho, neste caso de alguém, é o Dr. Paulo Pereira, desta doença, da OPH? As tais doenças raras, não é? As tais doenças raras. Exatamente. Desta doença OPHN1 tem que ver com o gene EX12, que é uma doença totalmente desconhecida por parte da Sara, é onde tem conhecimento de uma criança com 6 anos. Não sei se é uma coisa que conseguimos responder agora, Paulo. São daquelas doenças raras. Eu penso, não tenho a certeza, mas penso que afeta o cerebelo e origina problemas de equilíbrio e de controle dos movimentos. Penso que é. Mas é uma das tais coisas que necessita de alguma informação, da procura de alguma informação, e que
neste momento aqui não temos condições para isso. Ok. Deixem só aqui colocar uma coisa engraçada. Enquanto eu estava a fazer a recolha de informação para o Paulo Pereira também com estas respostas, deparei-me com uma questão que às vezes é muito importante e que nós não damos talvez atenção. O glifosato é um químico que é, enfim, de comum uso na Europa para tratar os jardins e até, enfim, as câmaras municipais e muitas freguesias usam para queimar enfim, as pequenas ervas. Está correlacionado, houve um estudo recente que relaciona autismo com glifosato. E às vezes, como o Dr. Paulo Pereira diz muito bem, o campo onde nós circulamos podem ser coadjuvantes de doença e às vezes podem eventualmente precipitar, às vezes, algum tipo de gene que tem propensão para a doença e provocar uma doença rara, degenerativa, que ninguém estava à espera e, infelizmente, cada vez mais em crianças, cada vez com menos idade ou mais novas, que é uma coisa dramática para os pais. E, portanto, se calhar, Sara, se calhar, Dr. Paulo Pereira, vamos estudar aqui um pouquinho mais esta questão. Bom, então vamos só passar aqui à próxima, se calhar depois faço uma pausa nas duas a seguir, que é a do Paulo Pereira, isto é da Nina Lipenska, eu penso que é uma grande parte na Bulgária, e a minha pergunta é esta: quando deixamos de usar X19, o que é que vai acontecer? Eu acredito no produto, está a funcionar, mas temos que usar toda a vida. Muito obrigado. É uma pergunta pertinente. Gosto destas perguntas. O que é que acontece quando começamos a usar o X39? Vamos, com essa ação, que eu já explicarei daqui a um bocado, vamos alterar características bioquímicas do nosso organismo. Não vamos pôr lá nada que não esteja lá já. Vamos acelerar a produção de uma determinada molécula, já vamos ver, e quando essa molécula é aumentada, a quantidade é aumentada, transforma de alguma maneira, o funcionamento do nosso organismo em determinados aspectos. Isto prende-se com um peptídeo chamado GHKCU, e este peptídeo, que é uma molécula muito pequenina, este peptídeo tem ações tremendas e de um leque enormíssimo no nosso organismo. De tal modo que nós poderíamos quase dizer, olha, eu vou citar um colega com quem eu falei aqui há algum tempo, e ele dizia, ele fez curso de medicina, fez a especialidade de medicina interna, não gostou e foi para a Suíça fazer medicina desportiva. E ele disse-me, peptídeos, eu já estou a trabalhar com eles e é o futuro da medicina. Portanto, o peptídeo é sempre uma molécula muito, muito pequena e que tem características extraordinárias. Agora distraí-me um pouquinho, puseste aqui informação, eu estava a seguir um determinado raciocínio e perdi-me. Informação sobre o peptídeo, só para explicares melhor com o enquadramento do peptídeo, Paulo. Pois, o peptídeo, nós vamos criando esse peptídeo continuamente, vamos promovendo a sua formação, e é um peptídeo com uma cadeia curta de 3 aminoácidos, é muito pequenino mesmo. Só para ter uma ideia, uma comparação, uma molécula de proteína que é carne, peixe, por exemplo, pode ser proteína vegetal também, mas uma molécula de proteína tem uma cadeia de cerca de 70 aminoácidos. E esta estrutura tem apenas 3. É extraordinariamente pequeno. E por ser muito pequeno, movimenta-se nos espaços fora das células com muita facilidade, com muita rapidez, embora só dure uma hora no organismo. Dura uma hora, desaparece, morre e é substituído continuamente. Este peptídeo, para além de ser muito rápido na sua navegação, atinge, por essa razão também, atinge os receptores celulares com muita, muita facilidade. E então faz a sua ação, lança a sua magia e vai interferir em inúmeras ações do nosso organismo. No sono, na dor, na inflamação, na performance esportiva, na cicatrização de tecidos, na recuperação mais rápida depois do exercício físico, clareza mental, energia, mais energia, tem um apoio tremendo na doença respiratória, dá-nos um apoio tremendo na doença respiratória. Agora quero que percebam o seguinte que eu vou dizer desde já.
não vejam o X39 como um medicamento, por favor, para tratar esta doença ou aquela ou aquela outra. Aquilo que o X39 faz é alterar uma coisa que parece ser inevitável, que é que ao longo da vida este peptídeo vai diminuindo. O número, a quantidade vai diminuindo. E o que nós fazemos com o X39 é contrariar essa descida tão abrupta desse peptídeo, de tal maneira que, só para terem uma ideia, aos 20, 25 anos de idade, nós temos 260 ou cerca de 260 nanogramas por cada mililitro. 260 nanogramas de peptídeo IHKCU por cada mililitro de sangue, ok? E aos 60 anos, em vez de 260 nanogramas por mililitro, temos 80. Portanto, isto demonstrou, isto foi uma experiência feita em São Francisco, na Califórnia, aqui há uns anos. Isto demonstrou que nós vamos perdendo este peptídeo ao longo da vida. Ora, se vamos perdendo o peptídeo, e ele tem estas ações, mais outra importantíssima, talvez a mais importante de todas, é que ele reinicializa cerca de 4.000 genes para um estado mais jovem, mais saudável. E, aumentando, se a gente o consegue aumentar, ele vai ativar células estaminais, as nossas próprias células estaminais. E temos uma montanha de exemplos de coisas dessas já, por aí. Portanto, o peptídeo é isto. É a base Olha, do eu se calhar X39. aproveitava esta pergunta que a Nina fez para explicar, se calhar, ela perguntava se nós temos que usar para o resto da vida. Eu, se calhar, convidava para Sim, eu explicar vou porque é que nós responder a devemos isso. continuar, exatamente, porque é que nós devíamos continuar a usar para termos realmente os resultados, não é? Está aqui um bocadinho neste slide o enquadramento principal. Ora bem, então vamos lá pegar no peptídeo que vai decrescendo, se decresce, não exerce a ação de reativação de células terminais e elas também vão descendo no organismo. Temos cerca de metade aos 30, 35 anos e temos só um resto aos 60 anos. Portanto, as células terminais também vão, a capacidade de ação vai caindo. Ora, se nós temos algo que eleva isto, eleva quer o peptídeo GHKCU, quer as células estaminais, a ação das células estaminais, se nós retirarmos esse recurso ao organismo, ele volta outra vez ao ritmo de vida normal. Vai continuando novamente a descer, a descer, a descer. E isso leva-nos para o funil. Né? No fundo do funil temos o quê? Exatamente, nem vale a Fim da pena pensar vida. nisso, não é? Fim da vida. É isso mesmo. Nós estamos. E agora? Miguel, desculpa lá, agora estou a ficar entusiasmado com isto. Nós estamos aqui a falar de Vamos embora. rejuvenescimento. Atenção, nós estamos a falar em rejuvenescimento. E muitas vezes, quer exterior, quer interior. Sabemos os resultados que temos obtido na condição, na qualidade da pele. Ok? Podes falar agora. Bem, claro, obrigado. Então, só mesmo para nós enquadrarmos isto, a pergunta da Nina era: então afinal temos que usar isto para toda a vida? Se queremos manter resultados ao longo da vida, sim. Exatamente, muito bem. É como beber água, é como fazer exercício, tem que ser Exatamente. diário, não é? Exatamente. Não há outra Exatamente. forma de ver essa realidade, vamos dizer assim. Bom, então se calhar iríamos aqui para mais algumas perguntas, deixa-me só aqui colocar, só porque agora eu andei um pouquinho para trás aqui na nossa ordem, vamos aqui colocar novamente aqui para a frente, deixa-me só passar aqui rapidamente, para voltarmos aqui à Nina Lipenska. Muito bem, então aqui a Sara pergunta uma coisa muito específica, uma pessoa com HIV pode usar X39? Pode, não tem problema nenhum. Resposta direta, Sara pode usar sem nenhuma dúvida, tá bom? Então, vamos às respostas diretas, são respondidas diretamente. Passamos à próxima da Andreia. Dr. Paulo Pereira, boa tarde. Deixámos de colocar o sistema há alguns dias, isto é diferente da pergunta, como aconteceu agora, pois a encomenda demorou um pouquinho mais que o previsto. Os benefícios até o momento são afetados? Pergunta a ela. E depois pergunta se há alguma regressão ou continuando a usar, tudo se mantém. Usa desde janeiro, por 2 vezes já teve que passar pela mesma razão e queria saber exatamente a resposta. A resposta é simples. O ideal é não interromper.
O ideal é não interromper. E não posso afirmar, porque não temos, teríamos que fazer estudos ou procurar estudos específicos nessa área. O que é que aconteceu ao organismo quando fez uma interrupção de 3 ou 4 dias? Em alguns casos, se calhar, não acontece nada, noutros pode acontecer algum retrocesso de algum sintoma controlado, foi controlado pelo X39. É isso. O ideal é não interromper. Ou seja, mas Nunca sobre a sabemos se interrupção interrompemos, nunca sabemos o que é que poderia aqui talvez, fazer. doutor Paulo Pereira, aqui a questão seria, estamos a interromper logo no início do uso ou estamos a interromper passado 6 meses, por exemplo, não é? Talvez essa também Sim, seja uma questão. claro. Ok. Já Ok, será muito bem, André. completamente diferente. André, penso que está respondido. Já agora peço a todos que, se tiverem perguntas complementares, coloquem no grupo ou então coloquem nos chats normais dos testemunhos. Este grupo serve apenas para alimentar estas sessões. Nós vamos depois destas sessões, vamos interromper as perguntas para não haver uma avalanche de perguntas para o Dr. Paulo Pereira, porque ele certamente não vai conseguir responder a todas, mas vamos deixar depois em aberto a possibilidade de vocês, na próxima sessão com o Paulo Pereira, voltarem a colocar mais questões. Deixo aqui para a Alexandra também. Dr. Paulo Pereira, boa tarde. Saber que o péptido GHKCU já tem os efeitos que sabemos: anti-inflamatório, cicatrização de feridas, propriedades remodeladoras dos tecidos, efeito antioxidante, importante na formação de colagênio e elastina. Enfim, está aqui, eu acho que está aqui as razões todas que favorecem a ação das células osteoblásticas, levando à cicatrização óssea, enfim, tudo isto. Como poderemos comprovar que os resultados se devem às células terminais e não ao peptídeo? Eu acho esta pergunta muito inteligente. Obrigado, Alexandra. Sinceramente, eu acho com o Paulo, que daquelas perguntas são muito estimulantes, verdade, Paulo? A pergunta, no fundo, é como é que nós podemos comprovar que os resultados se devem a uma coisa, os células terminais, e não ao peptídeo. Ora bem, quando nós colocamos um dispositivo como o X39, que é constituído por um peptídeo e por uma determinada ação, que depois explicarei, portanto, esse peptídeo tem uma série de ações e vai também ativar células staminais, as nossas células staminais. Para já, do ponto de vista prático, eu não me preocupo muito em comprovar com o X39 se os resultados se deveram às células staminais ou ao peptídeo ou às duas coisas em conjunto. Porque provavelmente aqui nós podemos ter uma ação do X39, do GHKCU, e complementarmente uma ação de células staminais que são libertadas para fazer a sua ação, aquela que lhes pertence, que é a reparação do organismo e a substituição de células na apoptose celular. De modo que eu não consigo, caso a caso, dizer exatamente, olha, isto foram células staminais, olha, isto foi a ação do peptídeo só. Mas posso dar um exemplo de uma ação de células staminais que não nos deixa dúvidas nenhumas, foram as células staminais que a resolveram. Foi uma ruptura total do supraespinhoso, que é um tendão do ombro, total, comprovado por ressonância magnética e ecografia. Portanto, o tendão rompeu completamente. A senhora não mexeu o braço e veio perguntar o que é que poderia fazer a isto. E eu disse, olha, pode fazer cirurgia para cozer isso. Não é? Porque o tendão separou-se, é a única hipótese. Ou então células staminais. Expliquei à senhora que havia as injeções de células staminais, que era um processo caro e que às vezes não resultava, e perdiam-se ali uns milhares de euros, porque foi um caso em que não foi resolvido, e portanto tinha uma outra opção de células staminais que era, e eu expliquei-lhe como é que o X39 trabalhava, e ela disse-me imediatamente, então eu quero experimentar isso. E a senhora lá levou o X39, lá foi experimentar. Ao fim de 5 dias, veio ter comigo e veio-me dizer assim, lembras-te como é que estava o meu braço? E o braço não mexia.
e ela já elevava o braço até o cotovelo à altura do ombro. Tinha recuperado praticamente 50%. E depois, ao fim de 15 dias, já estava completamente recuperada. Ora, isto não foi a ação anti-inflamatória e antidor do IHK-CU. Isto não pode ter sido outra coisa senão células terminais que foram ativadas, era uma senhora de 50 e tal anos, porque não há outra forma de recuperar aquele tendão roto completamente, sem ser com células terminais, se não for por cirurgia. Portanto, tivemos ali sorte, porque a senhora tinha 50 e tal anos, e eu vou dizer porque é que tivemos sorte, é porque as células terminais só estão capazes de substituir qualquer outro tipo de célula ao fim da utilização do X39 por uns 3 ou 4 meses. Portanto, foi sorte, porque aquelas células terminais daquela senhora transformaram-se, inevitavelmente, em células do tendão e repararam. Exatamente. Ok? Portanto, ali foi mesmo. Noutros casos, poderá ser um efeito do próprio peptídeo, né? E Exatamente. noutros das Olha, duas Paulo, coisas. exato. Deixa-me talvez só fazer uma pequena interrupção, que eu gostava de perguntar aqui uma coisa ao Arthur. Eu acho que o Arthur ainda está aqui connosco. Arthur, não sei se estás aqui ainda connosco aqui na sessão, se puderes ligar só o teu microfone, que eu gostava de perguntar uma coisa em particular. O Arthur é alguém que me surpreendeu há muito pouco tempo, que ele falou de coisas que eu, sinceramente, tinha estudado, mas muito ao de leve, nomeadamente um mecanismo que se chama um teste P300, que permite ter a medição da nossa capacidade cognitiva através de um teste da audição, através da vibração que passa ao nosso cérebro. E é curioso que o Arthur, não sendo profissional de saúde, me disse que tinha ficado muito interessado em saber muito mais sobre isto desde que começou a perceber a profundidade da tecnologia que temos em mão. E hoje é talvez as pessoas que eu reputo, não sendo profissional, que melhor conhece a tecnologia porque estudou para isso. Eu queria só rapidamente também dar esta nota, porque qualquer um de nós, já agora que estamos aqui, que estás a ver a gravação, se alguém te mandou, o Dr. Paulo Pereira está a falar de forma simples, demorou muito tempo a simplificar, a não complexificar, mas também é possível que vocês possam ir à procura de conhecimento para saber alguma coisa disto. Eu queria só perguntar ao Arthur rapidamente, Arthur, o que é que te levou a querer saber mais sobre isto e não estás dependente apenas de uma explicação da pessoa A, B ou C? Pois, eu assisti a uma apresentação em Vila do Conde, onde o Rui Miguel esteve presente. Eu já tinha ouvido falar o Dr. José Paulo Pereira também, achei excelente. Eu até, inclusivamente, não sabia que tínhamos peptídeos, sabia das proteínas, das enzimas, mas que, ao fim e ao cabo, são peptídeos, não é? Grandes peptídeos de 70, 40 das hormonas. Nós temos aqui muitas cadeias peptídicas. E também não sabia que as nossas células terminais estavam inativas, não é? Que tínhamos células terminais, nascemos com 15 bilhões, eu só tinha 400 milhões aos 60 anos, mas que elas estavam inativas ou que tinham morrido, simplesmente. Portanto, houve uma série de coisas que eu fui aprendendo rapidamente com o que foi dito naquela reunião, e o Rui Miguel falou lá que por causa disto tinha ido tirar um curso de medicina. Eu achei muito loucura, é verdade. Achei muito loucura, estou a dizer Paulo Pereira. Achei muito interessante. Mas depois de ter alguma... Eu tenho uma profissão, eu sou revisor de textos há 40 anos, sou linguista, portanto não tem nada a ver com a área da saúde, mas já revi muitas teses de doutoramento de medicina, de química, de física, de arquitetura, portanto toda a área. Eu sou um bocado parasita, porque bebo dos conhecimentos de quem faz as teses e os livros, que eu tenho que ler com uma profusão relativamente alta, para verificar se a pessoa o que está a dizer é entendível para o leitor e se não há incoerência no que lá é dito. Não é? Portanto, é uma das funções do revisor, além da ortografia e essas coisas todas. E pensei cá para mim, depois, entretanto, eu não vou estudar medicina como o Rui, eu vou estudar bioquímica. Eu vou ter cursos de química biomolecular, organização celular da vida, e, de facto, depois consegui ver alguns estudos do David Schmidt e do que ele encomendou, e outros que foram feitos paralelamente, e descobri que, de facto, há uma química que nos une, e todo o processo bioquímico é fundamental, é a base da vida, não é, Dr. José Paulo Pereira? E, portanto, a medicina também se socorre disso, e a vantagem disto é que eu acabei por descobrir nesta pesquisa que muito mais daquilo que nós sabemos diretamente a LifeWave, porque ela também o sabe, mas evidentemente a informação é tão extensa que nós abarcarmos isso tudo e dizê-la acaba por ser
um bocado desgastante para quem está a olhar para o produto, mas as ações do GKCU ou do X39 é muito mais do que simplesmente as células terminais. Há coisas que fazem na mitocôndria, eu estou a usar aqui uma expressão muito complexa, mas para perceberem que nós todos podemos ir atrás disto. Alguma informação específica sobre um aspecto particular dos adesivos, do X39, que nos interessa individualmente e sabê-la explicar de vez em quando a quem requer alguma cientificidade. Não é o mais importante, mas eu acho que é importante o testemunho e a cientificidade. Eu já fui confrontado com pessoas supostamente mais académicas, já estou a explicar como é que é possível uma coisa destas. E usando a linguagem do doutor Paulo Pereira, simples, mas cabalmente comprovada por estudos que estão disponíveis a toda a gente, na PubMed, no Research, etc., é muito mais fácil nós nos convencermos a nós e percebermos até, só para darem uma ideia, eu tinha como base o X39, o X49, conheço bem, mas depois, com o estudo que eu tive da bioquímica, comecei a olhar para a carnosina, para a glutationa, para a ionda, a pitalamina, todos os peptídeos estão envolvidos na ativação que os selos fazem em vários campos, e eu percebi que, ok, está aqui o segredo da coisa, o David Schmidt é inteligentíssimo, e eu acho que ele não é de origem bioquímica. Ele começou como na área da eletrónica e mais das radiações, eletromagnetismo, mas conseguiu depois afunilar para esta descoberta fantástica. E eu vou para esse caminho. Estou a tirar um curso de Bioquímica da Universidade do Brasil online, que é de Sergipe, um estado muito pequenino. Eles disponibilizam aulas muito gratuitas e muito livres. E eu estou a seguir este caminho, e ainda bem que eu fiz, porque acabou por estar um rebuço muito grande. Arthur, és uma grande inspiração, porque no fundo o que estás a dizer a toda a gente é que afinal isto não tem assim grandes segredos, desde que nós queiramos aprender um bocadinho mais e não estamos dependentes do médico, do doutor e tudo mais, certo? Muito bem. Olha, está perfeito. Muito obrigado, porque eu também me recordaste que o P300, apesar de ser um estudo auditivo, permite-nos nós qualificarmos a nossa capacidade cognitiva e perceber como é que o X39 altera essa própria capacidade cognitiva, que é extraordinário. Um dia o Paulo Pereira vai explicar isso também um bocadinho. Obrigado. E obrigado por teres hoje participado. Foi muito interessante, sinceramente, porque nos mostra que qualquer pessoa pode chegar lá, que é o que o Paulo diz, estimulando-nos sempre a aprender mais, não é, Paulo? O que é que te parece? Exatamente. Paulo Pereira. Aprender sempre até ao fim da vida. No É isso, último não é? dia de vida, nós podemos aprender alguma coisa. Exatamente, é isso mesmo. Então deixa-me só aqui passar para, deixa-me cá ver se era aqui que estávamos, da Alexandra, penso que já está respondido. Exatamente a combinação quer de um fator, quer de outro, e os peptídeos, como é que eles podem atuar de forma, enfim, também independente. E temos aqui uma pergunta do Joaquim Manito, que eu acho também interessantíssima. Aliás, quero já dizer que nós vamos ter aqui mais uns 20 minutos, para não nos alongarmos muito. Peço desculpa se não vamos responder a todas, mas as perguntas que não forem respondidas vão ser depois respondidas vá lá no grupo, onde foram colocadas, até serem todas distintas, mas nós vamos fechar este grupo amanhã de manhã, que para não haver uma enchente, para que o Dr. Paulo Pereira não esteja subcarregado, até porque este grupo foi criado para poder ter perguntas e vai ser novamente aberto na quarta-feira, que o Dr. Paulo Pereira puder também fazer a intervenção. Portanto, queria já dizer que não vamos responder a todas, é impossível, mas porque foram muitas dezenas, mas queremos responder ao maior número possível e o Paulo Pereira fará esse trabalho hoje. Então, pergunta do Joaquim. O Otávio do Paulo Pereira faz parte do protocolo, é fundamental ingerir cerca de 2 litros de água. A pergunta que faço é se esta obrigatoriedade apenas está relacionada com o uso X19 para a ativação das células terminais ou se é aconselhável o uso em qualquer patch que é comercializado para LifeWave. Isto é a pergunta número 1. Se podemos usar Eu aconselho o uso em qualquer um. Ótimo. E depois temos a parte 2, que é uma pessoa que tem dificuldade em ingerir água suficiente, claro, pessoas que têm mais facilidade, outras menos. Ele pergunta a ele, nunca vai conseguir alcançar os objetivos de melhoria nos sintomas de uma determinada patologia? É uma pergunta. Pois, a esta pergunta eu não sei responder, porque depende. Eu falei há bocado do terreno fértil, não é? O terreno sendo o nosso corpo, para ser fértil ele tem que estar nutrido. E o nutriente importantíssimo do nosso corpo é a água. Nós não vivemos mais do que 4 dias, 5 dias no máximo sem água nenhuma. Portanto, temos que perceber que tem uma enorme influência no desempenho de várias coisas, nomeadamente no desempenho do X39.
Em algumas pessoas que não bebem água, bebem muito pouca, ou que não podem beber, podem ter ainda assim alguns resultados, não terão provavelmente os resultados que poderiam obter se estivessem a cumprir esta necessidade de ter o organismo equilibrado do ponto de vista hídrico. Muito bem, vamos aqui mais a uma, penso que o Joaquim terá a resposta mais ou menos dada. Esta também é bastante direta. Paulo Pereira, o filho de uma amiga tem 15 anos e tem alopécia, queda de cabelo. Menina pode usar X9? Poder usar pode. Agora, a alopécia tem muitas origens e é uma situação que nós temos que estudar. Não há uma possibilidade. É possível responder diretamente à pergunta que aqui está. Pode usar. A pergunta, no fundo, é: a menina pode usar? Pode. Se vai fazer alguma coisa, eu não sei. E o que é que tem que se fazer? E o que é que tem que se usar? É o X39? É o Alavida? Enfim, não é? Tem que se fazer um estudo disso. Qual é a origem da alopécia? Qual é a origem da alopécia? Exatamente. Só para recordar a todos, a ideia não é fazermos consultas aqui, nem é poder responder a coisas sem fundamento, que também quero dizer a todos que é impossível responder a uma pergunta destas. Só para vocês perceberem a razão pela qual eu e o Dr. Paulo Pereira mantemos as perguntas, vocês perceberem o tipo de perguntas que nos chega e aquelas que têm resposta e aquelas que não é possível dar uma resposta sem entrar na tal consulta que não é possível neste contexto, está bem? Só para explicar o contexto também com que se faz esta sessão, para que toda a gente fique muito bem orientada. Pergunta do Rui Loureiro. Como podemos demonstrar que o incremento do GHCU é responsável pela ativação das células terminais? Há estudos que nos demonstram isso. Se calhar dizendo diretamente ao Rui, no tal link que nós falámos, thisisinfo.com, são lá 80 estudos independentes, que obviamente carecem de um bocadinho de análise, não compete nem a mim nem ao Dr. Paulo Pereira explicar as razões profundamente, os estudos são suficientemente autoevidentes, mas está demonstrado desde os anos 70 que há uma ligação direta entre o peptídeo GHCU e a ativação das células terminais, que na altura dos anos 70, o Dr. Picard, os estudos demonstravam que era possível, mas não se tinha ainda demonstrado na prática. Por isso é que é tão extraordinário que o Dr. Paulo Pereira falou, que já é possível termos acesso a esta tecnologia, está bem? Se houver alguma questão, Rui, mande-me para mim ou então para o Dr. José Paulo Pereira alguma nota, que eu terei todo o gosto em enviar os estudos que estão na base desta questão. Mas agora também queria dizer a todos os brand partners e pessoas curiosas que vão ver, não é a nossa responsabilidade ser doutorados em estudos clínicos para poder responder a perguntas destas. Nós apenas temos que facultar, se alguém quiser ler, eu digo sempre que eu não sou especialista em estudos científicos, mas posso facultá-los para quem quiser. Vamos fazer aqui mais uma pergunta, que da Cristina Calisto. Dr. Paulo Pereira, antes de mais, muito grata pela disponibilidade, gostava de saber, na sua opinião, que PETs usar junto com o XD9 para uma próstata aumentada, eu não sei se isto é uma prostatite ou não, Paulo, tu sabrás melhor, tendendo a evitar assim uma segunda cirurgia. Pois, temos que saber o que é. Se é uma prostatite crónica, se é uma hiperplasia prostática, se é um tumor da próstata, temos que saber o que é. Sem saber isso, a resposta é praticamente impossível. Agora, o X39, ele pode usar e quase certamente terá alguma melhoria das condições em que, portanto, as condições do ponto de vista sintomático, não é? Melhor fica de certeza com o X39. Muito agora, bem, então vamos aqui fazer... Se é para usar como ação única, ou se devemos juntar outro PETs, não sei, depende daquilo que é a doença dele. Não sabemos o que é. Então vamos passar a uma próxima pergunta para tentarmos responder ao maior número possível de perguntas hoje, que eu acho que também tem que ver com cabelo. A Isabela Almeida pergunta também que é o cabelo, não sei se vamos conseguir responder a esta. Como pode nascer cabelo onde já não tem folículos pilosos? Ela viu um testemunho de um senhor que eventualmente era careca ou que tinha pouco cabelo. Isto é a primeira pergunta. A segunda é: a tecnologia do PET só ativa células terminais? Se existe alguma possibilidade de ativar as células cancerígenas? Eu acho que já tínhamos falado disto. A pergunta da Ana Santos, portanto não vamos repetir. E vou só aqui dizer rapidamente a terceira: as pessoas têm poucos resultados aparentemente e não sentem qualquer tipo de recuperação. Podem atribuir esse facto ao quê ou a quê? Em relação ao cabelo, eu não me tenho debruçado muito sobre a história do cabelo. Ainda tenho algum, não tenho muito, mas ainda tenho algum.
E o que acontece é o seguinte, na fase inicial do X39, aliás, penso que neste momento ainda a empresa não indicava como possível resultado, possível efeito do uso do X39 nascer cabelo. Melhorar a qualidade do cabelo, eu quase não tenho dúvidas, posso aceitar isso. Mas penso que ainda hoje não está nas listas de como se chama, de resultados do X39, nas listas da empresa, ainda não fala em cabelo. Embora tenha havido testemunhos que venham dizer-nos que resultaram, aliás, que a ação do X39 resultou numa maior densidade de cabelo. Eu não sei, porque eu tenho usado sempre e acho que o meu cabelo está na mesma. Deixa eu dizer aqui a todos que tem havido alguns relatos. Eu penso que o Dr. Paulo Pereira está-se a proteger aqui um pouquinho e bem. Tem havido relatos. Se esses relatos têm algum fundamento com o X39 diretamente, nós queremos acreditar que sim, mas pode haver outros fatores e, portanto, para não especular, porque aqui a ideia também não é especularmos, nem dizer que sim só porque sim, a ideia é, pode haver algumas evidências, mas vamos ser cautelosos também nesta componente. Portanto, vamos só colocar aqui também essa parte, Isabel. Se houver alguma questão um bocadinho mais pormenorizada que possa ser passada, agradeço, estou disponível, o Dr. Paulo Pereira também, e eu farei também encaminhar para quem, inclusive temos mais especialistas no grupo que podem também ter outro tipo de comentários, e portanto hoje é apenas a opinião do Dr. José Paulo Pereira, e aqui vamos passar para uma outra pergunta. Dr. Paulo Pereira, antes de tudo, grata, qual é o protocolo a usar em caso de coxartrose, penso que é isto, não acho que li bem, com a redução de interlinhas articulares e zumbidos? São duas coisas diferentes. Portanto, o problema da artrose da coxa femoral e os zumbidos são coisas completamente diferentes. Eu gosto da simplicidade. Quanto mais simples, melhor. Neste caso, a colocação do patch X39 na zona da dor, ali a nível da coxa, da articulação da coxa, poderia ser a melhor solução. Os zumbidos, aí já temos uma situação novamente mais complexa. De onde é que vêm os zumbidos? É ouvido? É qualquer outra coisa que eu agora não estou a ver? Nós temos que tentar perceber qual é a história clínica desta pessoa. Devo dizer que tratar zumbidos é sempre muito delicado, é muito difícil. Mas por vezes encontramos situações que a pessoa responde muito bem e os zumbidos desaparecem com o X39. Com o X39. Eu, Muito bem. talvez para um resultado mais rápido, eu arriscasse uma coisa. A ação do X39 é sempre sistémica. Portanto, ele vai ter ação no corpo todo, ainda que ponha num joelho. Contudo, nós temos verificado que a rapidez, a velocidade em que a situação evolui é maior, no caso das dores, é maior se nós colocarmos exatamente na zona da dor, na zona que está afetada. Por isso eu arriscava aqui uma situação, não é risco nenhum, claro, que era usar na coxa, procurar a zona da dor e colocar exatamente na zona que mais dói, no sítio, na localização da dor mais sensível, e colocava outro patch X39 na cervical. Muito bem. Podemos durante algum Está tempo respondido. para tentarmos ver o que é que acontece com os zumbidos. Dora, penso que está respondido. Penso que foi também objetivo. Queria só ler aqui Para a uns coxa comentários. artrose, atenção, para a Coxartrose. coxa femoral, a colocação do X39 na zona lombar ao meio, portanto em cima da coluna, não é disparate também. Ok.
Deixem só aqui comentar, estamos a receber respostas ao vivo. Está aqui a Isaurinda a dizer que tem nascido mais cabelo e cresce mais, e os brancos estão a nascer com a tonalidade cinza. Portanto, a Isaurinda é uma querida brand partner e é muito credível naquilo que diz, portanto, e tem um testemunho de AVC hemorrágico que a mim me toca muito. Portanto, obrigado, Isaurinda, pelo teu apoio também aqui à pergunta anterior. Está aqui também a Hilda Arvana a dizer que a queda de cabelo parou totalmente, mas ao fim de 5 meses de uso X39. Atenção, aquilo que o Dr. Paulo Pereira falou é muito bem. Às vezes é preciso preparar o terreno para que ele volte outra vez de forma sistémica. As palavras estão corretas, pelo menos eu valido-as como aquilo que eu entendi. Exatamente, permite também haja este tipo de recuperação. E temos também aqui outro, aqui penso que é a Armanda Alves, está a dizer que o cabelo também está muito mais forte e menos branco. Portanto, são aqui algumas respostas laterais. Obrigado pelo vosso comentário aqui ao vivo, para perceberem que nós estamos aqui ao vivo, sem rede, quer as perguntas foram colocadas ainda hoje à tarde, portanto não tivemos tempo para fazer grandes elaborações, é a resposta aqui ao vivo e estamos a receber também aqui alguns comentários. Bom, daqui eu acho que mais 2, 3 perguntas para fechar mesmo. Dr. Paulo Pereira, boa tarde. O X39 pode interferir com o efeito dos imunossupressores? Pergunta ao Luís Bastos. Pode. No caso de alguém, de pessoa, de um doente que faz imunossupressores, não deve fazer o X39. Ou seja, aqui o Luís Bastos está aqui também ao vivo a perguntar, mais uma vez, reformulando, o X39 é desaconselhado para quem tem doença autoimune e toma imunossupressores. Isto é uma pergunta um pouquinho mais difícil de responder. Há pessoas que dizem que sim, há pessoas que dizem que não, mas Paulo Pereira poderá responder. Queres que eu Dr. Paulo Pereira, queres que eu volte a refrasear aqui o Luís? Sim. Ele pergunta, ou seja, aqui diretamente a pergunta é, sim, interfere com o efeito dos imunossupressores. A pergunta colocada de forma diferente, ele pergunta, o X39 é desaconselhado para quem tem doença autoimune e toma imunossupressores. O facto de tomar imunossupressores é que impede que se use o X39. Não é a doença autoimune. É o facto de usar imunossupressores. Há aqui várias cambiantes, quer dizer que inclusive há outras pessoas tecnicamente que têm abordagens ligeiramente diferentes a esta questão das doenças autoimunes. Se calhar vamos colocar isto num outro conceito. Eu percebo aquilo que o Luís está aqui a fazer, a perguntar, mas queria só dizer que a resposta direta a esta pergunta que foi aqui colocada é exatamente esta. Sim, pode interferir. Está bem, Luís? Então vamos aqui à próxima. Boa tarde, é colocado pela Mary, que é o único nome que nós temos. Boa tarde, já conheceu alguém com miopatia muscular necrotizante que use os PETs? Não sei o que é, Paulo. Este é o teu departamento, claramente. Pois, eu nunca conheci, devo confessar, nunca estive com nenhum paciente com miopatia muscular, por exemplo. Necrotizante significa que é uma ação de necrose, de necrose do músculo, ok? Vai, portanto, de uma ação de destruição da massa das fibras musculares. Eu nunca tive nenhum caso, não conheço. Pela ação de doença, o tipo de ação e de consequência, eu penso que não era disparate nenhum usar o X39 e se calhar talvez conseguíssemos algum resultado. Contudo, eu vou voltar a dizer uma coisa que é importante, disse no princípio, não podemos encarar o X39 como uma solução terapêutica para uma determinada doença, para esta, para outra, porque a ação não é uma ação direta nos sintomas e na doença. É uma ação que eu gosto de lhe chamar de autocura. Okay? Nós o que vamos fazer, o que fazemos, a única ação que nós fazemos é aumentarmos a quantidade de um peptídeo que ao longo da vida está a diminuir no organismo. E o que nós fazemos é contrariar essa evolução. E levamos o peptídeo para os níveis, por exemplo, aos 40 anos, e levamos o peptídeo para os níveis que tínhamos aos 20.
aos 60 elevamos o peptídeo para os níveis que tínhamos a 20 ou 30. E é isto que interessa, e é esta ação a única que existe. E depois, porque o peptídeo faz determinadas coisas, nós estamos a aumentar essa ação e, dessa forma, estamos a contrariar a evolução negativa que a nossa vida tem pela frente. Portanto, atenção, se tiver uma ação positiva nesta miopatia muscular necrotizante, é porque a ação do peptídeo e, atenção, das células estaminais pode ser interessante neste caso. Mas nós o que vamos fazer é aumentar a quantidade de peptídeo e a atividade de células estaminais. E é isto que faz tudo depois. Mary, espero que, se estiver aqui a ouvir em direto, espero que tenha respondido o Dr. Paulo Pereira. Vamos terminar, são as últimas duas perguntas. As perguntas que não ficarem respondidas vão ser depois respondidas pelo Dr. Paulo Pereira, por escrito no grupo ou diretamente para a pessoa, se eventualmente ela se identificou, porque há perguntas que vieram por e-mails. Agora eu queria dizer a todos, quem respondeu ou perguntou por e-mail, nós tivemos a oportunidade de as colocar aqui, mas todas as perguntas vão ser respondidas diretamente de forma simples, de forma articulada, para terem todos resposta, porque a ideia aqui é ajudarmos toda a gente. Agora é uma ajuda gratuita, não há nenhum custo com este apoio, portanto, queria dizer a todos também que a ideia do Dr. Paulo Pereira é nunca poder cobrar por este tipo de apoio. Nós sabemos que às vezes há pessoas que podem eventualmente até solicitar por razões de tempo, de competência, de especialização, mas a ideia do Dr. Paulo Pereira é sempre providenciar este tempo de forma gratuita para que toda a gente perceba que pode começar a ter esse apoio e pode melhorar a sua saúde ou a sua condição física. Bom, última pergunta ou penúltima pergunta. Boa tarde, é possível uma mulher que tenha entrado na menopausa voltar a ser fértil com os 69? É uma pergunta do Euro Milhões. Eu não me arrisco, esta não me arrisco mesmo sequer a dar um palpite. E depois a segunda parte, que é a Xidronol pode ajudar em casos de infertilidade. Sandra Marques. Se entrar mesmo na menopausa, acabou. Agora, há falsas menopausas. Eu conheci uma senhora que foi mãe aos 60 anos. Ok? Pode acontecer perfeitamente que haja uma situação que evolui para um estado mais novamente fértil, mas não é porque tenha saído da menopausa em que entrou. É porque, na realidade, ela estava com a menorreia e não tinha conhecimento, não sabia que a qualquer momento, com qualquer coisa que fizesse com que a função voltasse a ser como antes, ovular, etc., etc., poderia voltar a essa condição, enfim, uma ação qualquer, uma intervenção qualquer, e depois, surpreendentemente, começa a ser menstruada, mas logo no princípio. A senhora tinha 60 anos. Não chegou a ter mais nenhuma situação E o X39 pode ajudar em casos de infertilidade, sim, senhor. Pode. Isso pode ajudar. Bem. Sandra, fica a pergunta, pelo menos essa aberturazinha de esperança, não é? A infertilidade resulta de uma série de coisas, nomeadamente do ponto de vista psíquico. Normalmente, muitas vezes, até é a principal causa. Eu conheci o que significa que pode ajudar ao terreno, em termos de pessoa, de biológico, que pode depois conduzir a maior índice de fertilidade, é isso? Miguel, eu conheci um casal que fizeram tudo para engravidar. Nunca conseguiram. Ele mudou de emprego e ela engravidou 3 meses depois. Bem. Depois tiveram 2 filhos. 2 filhas, aliás, 2 filhas. Incrível, mas isso de facto é daquelas coisas que me apaixonam e tu sabes, Paulo, as longas conversas que nós temos. Aliás, queria-te agradecer muito o extraordinário profissional que tu és. Deixa-me só dizer uma coisa para melhorar a resposta.
aqui não é uma resposta, é um exemplo, é um caso. É que ele não gostava do trabalho onde estava. Sim, é óbvio, é óbvio. Podemos, inclusive, pedir já agora, deixo aqui uma sugestão a todos, se conhecerem alguém que não gosta do trabalho, por favor, peçam para ele trabalhar comigo, com o Dr. Paulo Pereira, dentro desta oportunidade, porque pode fazer muito sentido e nós sabemos de pessoas que melhoraram enormemente a sua condição e até a esperança de vida e vitalidade por trabalharem aqui connosco. Eu e o Paulo costumamos dizer, não é só termos mais anos de vida, é também ter mais vida em cada ano e é extraordinário isso. Aliás, é uma frase, inclusive, que se atribui a Abraham Lincoln. Eu estava a ler aqui os clássicos e há uma frase que ele diz sobre o tempo, que é, vou ler aqui em direto, no fim de contas, isto é uma frase do ex-presidente americano Abraham Lincoln, ele diz, no fim de contas, o que interessa não são os anos da nossa vida, mas a vida dos nossos anos. Eu acho isto extraordinário, vindo de alguém que já viveu há tantos anos, parece que nos leu o pensamento e na altura que se consta não havia X-89, havia de ver outro tipo de coisas para aumentar a saúde, embora penso eu que o Abraham Lincoln tenha sido assassinado, portanto não lhe valeu de muito, mesmo que tenha sido uma realidade, há coisas que o 89 não consegue bloquear. Meus amigos, é a última pergunta, mesmo a última para o Dr. Paulo Pereira, e depois temos que fazer aqui uma pausa. E é esta, última. Boa tarde, X19 pode ajudar quem sofre de depressão e quais deve usar. O X19 pode ajudar quem tem tumor neuroendócrino. Pergunta muito específica e direta. Pode ajudar em quem sofre de depressão, sim senhor, e de forma muito, muito, muito eficaz. Eu tenho vários casos na clínica de depressão, nomeadamente jovens, e a resposta é muito boa. O tumor neuroendócrino, eu diria que tenho dúvidas em relação à ação do X39 num caso destes. Nós nunca encontramos nenhuma situação destas, e muito menos tratada, não é assim que se diz, apoiada pelo X39. Portanto, não sei o que é que o X39 poderá fazer aqui no caso de um tumor deste tipo. São tumores Muito bem, cujas Paulo. células Olha, têm as duas características. já vou pedir aqui à Cristina para depois, se calhar, até poder debater um pouquinho mais este tema. Nós aqui não nos alongarmos, penso que também não há muito mais informação, mas queria desde já agradecer a todos. E se estás a ver uma gravação que alguém te mandou para veres um bocadinho o estilo e este desafio que colocámos ao Dr. Paulo Pereira, que se chama Pergunta ao Dr. Paulo Pereira, e eu acho que ele não sabia para o que é que vinha hoje, porque ele nunca esperou ter tantas perguntas tão inteligentes e tão bem colocadas, mas é uma coisa que eu conheço o Paulo Pereira já há uns anos. O Paulo nunca se furta a um desafio, especialmente quando é para ajudar os outros. E eu quero voltar a recordar a todos que nós temos de pé este desafio de podermos oferecer 2 bilhetes, 2 entradas para a universidade, para quem utilizar o e-mail pergunta ao drpaulopereira@gmail.com e colocar lá eu quero o meu bilhete e pôr o seu nome, a sua localidade, eventualmente a sua identificação ou telefone ou de e-mail também, neste caso se é por e-mail é fácil, ou também no grupo do WhatsApp, que é para nós podermos então amanhã durante o dia, quinta-feira, sortearmos, ou podemos escolher de acordo com o critério que o Dr. Paulo Pereira também vai definir, que é no fundo tirar ao calhas, entre aspas, de acordo com todas as respostas válidas, atenção. Portanto, durante o dia até amanhã, quinta-feira, ainda é válido, desde que estejam no grupo do WhatsApp ou que eventualmente tenham mandado e-mail, que é para nós podermos qualificar e podemos, obviamente, de forma muito ética e transparente, demonstrar que todas as respostas válidas nós escolhemos 2, está bom? Portanto, isto são 2 bilhetes que iriam ficar presos e ninguém os iria aproveitar, a verdade é essa, e nós vamos doá-los à comunidade. Eu penso que também é um gesto de abundância, que eu penso que o Paulo Pereira é muito conhecido por ter, e eu queria muito dizer a todos que tem sido extraordinário. Queria só já agora que vocês colocassem aqui no chat para o Paulo Pereira o que é que estão a achar deste formato, se estão a gostar também da forma de interação, se ele é útil, porque no fundo isto só interessa se for útil a vocês. Não é para mim, é que obviamente todos doamos aqui o nosso tempo, não é certamente para o Dr. Paulo Pereira, ele pode ficar mais feliz porque ajudou mais pessoas, mas o mais importante é que alguns de vocês tenham encontrado bondade nestas respostas. Para mim, para o Dr. Paulo Pereira é para mim sempre o centro, é ele que merece todos os louvores pela capacidade extraordinária que é enquanto homem, mas também pela forma que ele próprio se dedica e se entrega. Só rapidamente, só para ver que tínhamos mais perguntas, tínhamos uma ideia do Barda Chester, tínhamos o Magda Amaro,
tínhamos uma pessoa que não tem o nome, da Fernanda, peço perdão, Fernanda, pela pergunta, porque era interessantíssima, da Eugénia, da Clarinha, temos aqui de uma pessoa que não se identificou também, da Rita, enfim, só para vocês perceberem, fomos inundados, e o último foi do Jorge Malheiro, se não me engano, depois houve mais, já não tivemos tempo de ver. O Jorge, muito interessante, que ele estuda a medicina germânica, mas é apenas para vos dizer a todos que estas sessões permitem responder em direto às perguntas que forem colocadas durante o dia. Isto obriga-me a mim a ter uma grande capacidade de síntese e tirar um bom bloco do meu dia para poder ajudar o Paulo Pereira, porque obviamente está sempre em consulta e eu também tenho que bloquear o meu tempo para vos ajudar. Portanto, é um esforço conjunto que eu e o Paulo já fazemos já há alguns anos e voltamos a encontrar aqui neste projeto X39, mas é com um gosto enorme que eu vejo o Paulo novamente ativo, com gosto pela vida, com obviamente a retomar o seu equilíbrio, a sua vontade, aquilo que ele faz de melhor, que é poder ajudar pessoas. E eu queria terminar com uma frase, depois, acima de tudo, depois vou dar aqui ao Paulo Pereira, que é exatamente do Tony Robbins, que eu gosto muito. Aliás, ele escreveu um livro, Força Vital, que um dia, quem sabe, um dia também nos vamos debruçar. É um projeto meu e do Paulo Pereira, um dia poder debruçar um bocadinho sobre esse livro. Mas o Tony diz uma coisa que para mim é muito importante. A única viagem que é verdadeiramente impossível é aquela que tu nunca começaste. E a viagem da saúde é uma viagem que vale a pena. É talvez a melhor viagem, não importa a idade que tens hoje, se tens 30, se tens 40, se és uma pessoa obesa, se és uma pessoa que não faz exercício, se és uma pessoa, enfim, cheia de patologias, mas está comprovado, com a força de vontade e com o terreno apropriado, qualquer pessoa pode recuperar. Não há doenças intransponíveis. A maior parte delas estão residentes da forma como nós a vivemos e como lhe damos atenção e como a alimentamos. E para mim, o Tony Robbins, para mim, é um dos melhores do mundo. Aliás, escreveu este livro não sendo médico, é também uma nota de todos. Este homem escreveu um livro, talvez dos mais importantes, que demonstra a importância das células terminais e da nossa alimentação e da forma como nós recuperamos. Chama-se Força Vital. Não é só quantos anos tu vives, é qual é a força que tens em cada ano. E ele escreveu um dos livros, neste momento para mim é uma bíblia de aprendizagem, porque eu não sou profissional de saúde, e ele escreve isto. A única viagem que é verdadeiramente impossível é aquela que tu não começaste. E de verdade também para a nossa saúde. Se queres viver mais anos com intensidade, tens que recuperar a tua saúde agora, nas condições que tu tens. Isso é aquilo que mais me anima com este projeto, porque nós encontramos pessoas com 70 anos, 80 anos, 90 anos, já tivemos pessoas com 93 anos, pessoas que às vezes com 20 têm uma saúde, têm, vá lá, às vezes a idade solar de o dobro ou o triplo, mas é possível com as células terminais voltarmos aqui a recuperar. Portanto, queria muito agradecer a todos que estiveram hoje, e estás a ver esta live, queria dizer que isto é um trabalho intenso, aturado, de profissionais que dão o seu melhor para que tu também possas perceber que isto é um caminho de aprendizagem. Queria muito agradecer ao Dr. José Paulo Pereira pelo seu tempo aqui, queria até reservar os últimos 2, 3, 4 minutos para ele poder dar uma nota final da sua experiência e como é que ele vê a continuidade aqui deste projeto. Bom, eu sou suspeito, né? Vou dizer bem. Olha, vou talvez dizer o seguinte. Eu, quando tu, Miguel, me mostraste umas amostras que tinhas trazido dos Estados Unidos e me disseste, olha, talvez isto te interesse, ou acho que isto te interessa, e depois falámos de uma série de situações, de doenças que isto podia servir para diminuir o sofrimento, né? Eu fiquei um bocadinho desconfiado, achei que era demais. Uma coisa só que faz tanta coisa, normalmente não faz nada. Mas depois, quando comecei a perceber e quando comecei a estudar a ação, como é que esta ação se dava, eu já trabalhava com fotobiomodulação há algum tempo, com fototerapia, e quando percebi que isto era fototerapia e que utilizava, em vez de uma luz exterior, como acontece com os equipamentos com que trabalho, normalmente são lasers de baixa intensidade, mas que a luz que era utilizada para isto era a luz do corpo, a luz da pele, emitida pela pele, o infravermelho da pele. O olho humano não vê, mas está lá. Quando eu percebi isso, disse, uau, estamos aqui na frente de um visionário, provavelmente, que deu origem a isto. Ele não se limitou ao conhecimento, ao nível de conhecimento científico que existia no momento. Ele saltou para a frente. Então, se temos luz a sair do corpo, porque é que a gente não a aproveita?
E depois de todas as tentativas feitas para constituir um conjunto de nanocristais orgânicos, que é o que está impregnado nessa película que nós utilizamos, nesse adesivo, eu posso dizer que isso transformou um bocado a minha profissão, porque eu comecei a não conseguir deixar de aconselhar o X39 a muitos pacientes. De modo que, se vocês seguirem um pouco o meu exemplo, quem não é profissional de saúde não tem pacientes, como é óbvio, mas tem-se a si próprio e nunca esquecer que o seu corpo é a casa onde você mora, onde a sua alma também mora. E ela precisa de estar estruturada, para estar equilibrada. Portanto, o meu apelo é: tratem bem o vosso corpo, porque ele é a vossa casa. Nós não podíamos terminar da melhor forma, que é exatamente dar aqui ao Paulo Pereira mais uma vez esta onda de carinho. Eu não quero ser maçador, mas aqui o resultado daqui dos comentários são: obrigado, Dr. Paulo Pereira, muito obrigado por esta formação, grato, Dr. Paulo Pereira, muito obrigado, grato pelo live, maravilhoso mesmo, obrigado, Artur, pelo teu testemunho também, gratidão, muito obrigado, foi uma excelente formação, claramente extraordinário, são clara, esclarecedora, com pessoas pessoas sem formação em saúde podem perceber, muito importante isto, excelente formato a esta equipa, foi extremamente útil. Muito obrigado. Há pessoas aqui que também mencionam a mim, eu não sou aqui o foco, é o Dr. Paulo Pereira e as vossas perguntas. Muito obrigado, Dr. José Paulo Pereira, por esta formação top. Vai ficar gravado, sim senhor, está gravado. Foi muito útil, sim senhor, muito importante. Eu, enfim, como sempre, gosto sempre de passar para vocês perceberem a importância que isto tem a repetir. Formação muito esclarecedora, obrigado, Dr. Paulo Pereira, top. Enfim, não quero repetir aqui, mas queria só dizer a todos que é para isto que nós fazemos, que é para vocês, porque é muito importante que as pessoas percebam que há novas formas de nós podermos elevar a nossa saúde, elevamos a nós próprios, e quanto mais nós soubermos, quando nos vemos aqui o Artur, obrigado Artur, pelo teu tempo, porque eu lancei o desafio, quando ouviu falar sobre o P300, ele imediatamente disse: Miguel, eu quero dar o testemunho de alguém como eu, que ouviu falar o Paulo Pereira, e voltei a dizer assim: eu conheço pessoas e recursos em bioquímica, porque é que eu não vou estudar um bocadinho sobre isto? Nem que seja meia hora por dia, uma hora por dia, para entender o que é que está, na verdade, mais uma vez fazendo a homenagem à Helena Castro, nós devemos ser médicos da nossa própria saúde. E o Dr. Paulo Pereira, para mim, é uma das figuras maiores desta empresa. Ponto. Fica gravado aqui, registado. Sem o Paulo Pereira não havia este crescimento de X9. Isto é a realidade. Porque eu nunca teria acreditado verdadeiramente se o Paulo Pereira não me diz: vai em frente que eu estou aqui contigo. E, portanto, mais uma vez, não é a mim que devem, é o Paulo Pereira, porque ele segurou-me quando eu tinha dúvidas. Quando eu disse: Paulo, eu não percebo nada de um patch, de um adesivo, uma coisa que se cola, tem coisa lá dentro, eu não percebo nada disto. Eu não sou de saúde, não sou médico, não percebo nada disto. Ele disse: Miguel, estás perante uma coisa extraordinária que nem eu sei explicar. E quando ele me disse, o Paulo Pereira é das pessoas mais honestas, mais transparentes que eu conheço. Se eu luto, e às vezes luto contra pessoas que às vezes não compreendem o que fazemos, pessoas que às vezes criticam só por criticar, é fácil criticar quem faz, porque quem faz está sempre exposto. Mas Paulo Pereira é a minha razão maior de ter agarrado isto. Portanto, eu nunca vou largar o Paulo Pereira, independentemente da circunstância. O Paulo Pereira pode um dia dizer o trabalho diário que nós fazemos de ligação, de estar junto dele, porque a razão do meu aparente sucesso e de Portugal deve-se a um homem, Dr. Paulo Pereira. Independentemente de todos os outros que vieram a seguir, Paulo Pereira foi o pilar maior. Sem ele não teria havido isto. Portanto, eu queria dizer a todos, a forma como o Paulo continua tão fiel à matriz dele desde o início, para mim é quase assustador. É quase um lavar de alma todos os dias. Quando eu vejo dificuldades, ou os meus olhos tendem a puxar para dificuldades, ou o meu cérebro vê ali qualquer coisa, eu olho para o Paulo Pereira, para a história de vida dele, para aquilo que ele ultrapassou nos últimos meses, e eu digo: mas quais dificuldades? Mas que dificuldades é que tu tens? Põe os olhos no Paulo Pereira. Eu digo a toda a gente: vejam o Paulo Pereira, vejam o exemplo dele, porque ele é claramente uma força motriz maior e deve ser ponto de união para todos, independentemente de seres uma pessoa com patologia ou não. Isso não é o mais importante. O mais importante é qual é a qualidade de vida e qual é o estilo de saúde que tu queres. Se queres
tens aqui, eu acho que muita informação. Esta sessão vai ficar gravada, se recebeste como um link, agradece à pessoa que te enviou, porque estão aqui mais de 30 anos de vida de um homem que dá tudo para ajudar o outro. E, portanto, queria mais uma vez fazer a minha homenagem ao Paulo Pereira, com quem muito orgulhosamente eu me aliei, vamos dizer assim, e sem dúvida com o qual é um prazer, um privilégio investir tempo e conhecimento que eu aprendo cada vez que estou ao lado dele. E, portanto, Paulo, mais uma vez, uma homenagem para ti, porque tens sido pilar para muita gente e vais continuar a ser, não tenho dúvida. Eu sei que vais dizer sempre que as palavras não são merecidas, não é? Paulo, esquece, porque tu mereces isto e muito mais. Quem não conhece o Paulo Pereira tem que o visitar na live, na universidade, no dia 27 e 28, ele vai lá estar nos 2 dias, vai também estar no dia 28 como orador principal, vai fazer uma exposição durante 20 a 30 minutos e vai explicar tudo isto de forma rigorosa para um público internacional. Foi convidado especificamente pelo corporativo para poder ter este papel da alavancagem sobre a grande razão pela qual Portugal está a atingir um estatuto internacional de enorme reconhecimento. Portanto, daí os 2 bilhetes de oferta, para não ficarem aqui na minha gaveta e no Paulo Pereira. Eu espero que vocês os aproveitem bem. Portanto, ainda têm até amanhã para colocar no grupo ou mandar e-mail. Penso que vamos estabelecer até às 12 horas as respostas que nós recebemos a pedir para poderem participar, para depois podermos fazer a lista de nome, primeiro e último nome, e depois tiramos, vai lá ao Calhas, o Paulo Pereira vai fazer isso, juntamente com alguns outros brand partners, para ser transparente e claro, e quero, acima de tudo, vocês aproveitem o manancial de conhecimento que esta universidade vai ter. É a maior de sempre na Europa, vai incluir mais ou menos 500 pessoas de várias nacionalidades. Muitos de nós vamos lá estar porque queremos participar, dar um abraço a todos, e se encontrarem o Paulo Pereira, peçam de favor a todos, deem-lhe um enorme abraço e deem-lhe só um obrigado, Paulo Pereira. Só isto, porque ele merece tudo o que vocês puderem fazer por ele. Tudo o resto é aquilo que eu desejo para todos: muita saúde, muito estilo de vida, e cuidem do vosso corpo como cuidam da vossa alma, e espero que cuidem bem da alma, está bem? Mais uma vez, obrigado a todos, foi um privilégio. Esta sessão vai estar gravada, portanto depois vamos colocar nos grupos apropriados, mas desde já, para toda a disponibilidade e tempo e perguntas, para quem fez perguntas, está também a ajudar os outros a poder crescer. Muito obrigado a todos. Mais uma vez, obrigado e até breve, certamente, rapidamente, com o Dr. Paulo Pereira, está bem? Um abraço a todos, mais uma vez. Até logo.